Galera, posso acelerar um pouquinho? Vocês já conseguiram pegar bem? Posso acelerar um pouquinho, senão eu já saio aqui meia-noite. Posso? Vocês permitem? Beleza. Ó, o diagrama abaixo mostra o ciclo realizado por 1 mol de um gás monatômico ideal. Determine em porcentagem o rendimento de uma máquina de Carnot que operasse entre as mesmas fontes térmicas desse ciclo, tá? Aí ele deu aqui o R. Bom, tem duas principais formas de você fazer. Primeiro ponto. Se ele pedir o rendimento de Carnot, você caga pro trabalho. Não tem que calcular área nenhuma não, tá? Olha só, presta atenção. Rendimento de Carnot é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. A temperatura da fonte quente tem que ser a maior do ciclo. Se eu falar isso aqui é o ponto A, isso aqui é o ponto B, isso aqui é o ponto C, isso aqui é o ponto D, e qual ponto a temperatura vai ser a maior do ciclo? A, B, C ou D? D. Por quê? Porque eu tenho a maior multiplicação PV. Tudo bem? Então eu tenho que achar a temperatura no ponto D e eu tenho que achar a temperatura no ponto B. Por quê? Porque a temperatura no ponto B é menor, porque tem a menor multiplicação PV. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso fazer pela equação de Clapeyron, tanto no estado D quanto no estado B, tá? Posso fazer a equação de Clapeyron, e aí eu tenho as duas temperaturas, ou posso fazer pela lei geral dos gases. Tudo bem? Se você meter aqui um PV igual a nRT, e aqui também PV igual a nRT, e calcular a temperatura de D e de B e aplicar na fórmula, vai dar certo. Só que eu vou fazer pela lei geral dos gases, tudo bem, galera? Porque aí eu já tenho a relação direta entre esses dois caras, tá? A lei geral dos gases. Porque eu estou relacionando aqui dois estados, tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, a pressão de B vezes o volume de B dividido pelo número de mols de B vezes a temperatura de B é igual à pressão de D vezes o volume de D dividido pelo número de mol de D vezes a temperatura de D. Lei geral dos gases. Bom, na equação na fórmula do rendimento de Carnot, o que que eu vou ter para gente? É 1 menos a temperatura de B dividido pela temperatura de D. Então, meu objetivo é achar essa relação, tá? Para achar essa relação, vocês concordam que eu tenho que passar a temperatura de B para lá multiplicando? Concordam comigo? Tem que passar para lá multiplicando, né? Então vai ficar assim: pressão de B vezes volume de B dividido pelo número de mol de B é igual a temperatura de B vezes a pressão de D vezes volume de D dividido pelo número de mol de D vezes a temperatura de D. Como o número de mols do 2 é 1, eu posso cortar. Os dois são 1, né? Beleza. Agora eu vou passar esses dois caras para lá dividindo. Aí vai ficar assim, ó. A pressão de B vezes o volume de B dividido pela pressão de D vezes o volume de D é igual à temperatura de B dividido pela temperatura de D. Até agora não foi nada monstruoso, não. Eu só estou trabalhando com valor, com letra, mas poderia ter trabalhado com valor também. Poderia ter modificado aqui já, né? Ó, aqui como tá uma divisão, não importa a unidade de medida, tá? Então aqui eu posso botar o volume como 1,5 e aqui como 4, né? Então, o B, né? O B é 1,5 e 4. Então aqui, ó, é 1,5 vezes 4 dividido por pressão de D, que vai ser 5 e 5. Então, dividido por 5 vezes 5. E isso é igual à razão, temperatura de B sobre a temperatura de D. Beleza, isso aqui vai dar 6, né? Aqui vai dar 6. Então vai ficar 6 dividido por 5 vezes 5. Até aqui tranquilo, galera? Todo mundo conseguiu compreender? Sim ou não? Vou usar essa razão aqui. Então, N é igual a 1 menos 6 sobre 25. O rendimento de Carnot é igual a 25 sobre 25 menos 6 sobre 25. Rendimento de Carnot é de 19 sobre 25. Fazendo. O que que eu vou fazer? Olha só, olha a malandragem. Olha a malandragem. Olha só. Pega a malandragem. Ó, 20 vezes 4, 80. Menos 4, 76. Pegou? Já achei em porcentagem, pô. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 9, 36. 40 mais 36, 76. Ou 20 vezes 4, 80. 4 vezes menos 1, menos 4. 80 menos 4, 76. Essas duas formas aí, tá? Então, letra D. Por que que tem que ser esses dois pontos? Giovana, lembra que eu falei com vocês lá no Engases que o ponto de maior temperatura é o ponto de maior multiplicação PV? Lembra disso? D tem a maior multiplicação PV, então ele tem a maior temperatura, então é a temperatura da fonte quente. B tem a menor multiplicação PV, então ele tem a menor temperatura, então é a temperatura da fonte fria. Beleza?
Letra D.